Abra em Neemias, capítulo de número 1. Nós vamos dar continuidade aí. Iniciamos o capítulo 1 semana passada. E hoje nós vamos dar continuidade. Neemias, capítulo de número 1. Nós vamos ler novamente. Vai que alguns irmãos não puderam estar. E aí, como nós trabalhamos basicamente só os 2 primeiros versículos, vamos ler novamente todo o capítulo. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra e nós mais uma vez nos colocamos em tua presença, pedindo ao Senhor da tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, acrescidos da tua doce presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade. Pedimos ao Senhor que possa dirigir os nossos corações, para que possamos, Senhor meu Deus, sair daqui não da mesma maneira como entramos, mas transformados, cheios da tua presença, movidos pelo teu Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, individualmente e também coletivamente, Senhor meu Deus. Nos guia como igreja, que possamos verdadeiramente viver de acordo com a tua vontade. Pai amado, nós pedimos perdão pelos nossos pecados e faltas, pelas nossas falhas e tudo aquilo que temos feito contrário à tua palavra. Nós te pedimos perdão. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem de ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, toda preocupação com as coisas lá fora. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, quarta-feira passada, então, demos início à série Esdras, Neemias. Daqui a alguns cultos eu vou conseguir transicionar direitinho de um para o outro, né? Esdras estava falando Neemias, agora Neemias está falando Esdras, né? Mas vai dar certo. Reconstruindo além dos muros, né? A gente conhece esse livro especialmente pela reconstrução dos muros de Jerusalém, né? Essa é a história em torno da qual nós passeamos aí no livro de Neemias.
porém, muito além disso é reconstruído, muito além disso é reedificado, né? Não somente na cidade, mas o coração daqueles homens e de todos aqueles que leem e meditam na palavra de Deus por meio do livro de Neemias. Por isso, a ideia dessa série é justamente isso, que nós possamos edificar muito além de muros, né? Muito além de estética, muito além daquilo que é aparência, mas que possamos realmente ser reedificados naquilo que o Senhor deseja em nossos corações, em nossa mente, em nossa ética, em nossa fé, no nosso servir, em todas as áreas que o Senhor desejar, que possamos ser reedificados. Esse é o nosso desejo. Falamos a respeito do contexto, né? O contexto histórico é o mesmo contexto do livro de Esdras, onde nós chegamos agora à terceira leva de pessoas que retornam do cativeiro babilônico para Jerusalém. E essa terceira leva será liderada por Neemias. Nós veremos esse retorno aí nos próximos cultos, né? E falamos também acerca de Neemias. Neemias, um homem judeu, porém nascido no cativeiro, e que se pega agora nesse momento da história como alguém interessado, preocupado, atento às necessidades do seu povo, que padecia naquele momento, porque embora tenham voltado já 2 levas do povo para Jerusalém, o que a história aqui nos conta é que os muros estão derrubados, as portas estão queimadas e o povo padece, passa por muitas necessidades, eles estão aflitos, preocupados, e isso está atordoando todo aquele povo a ponto de Neemias ser procurado por Anani, que traz então notícias daquilo que estava se passando em Jerusalém. Falamos também sobre o fato de que Neemias provavelmente nunca havia visitado Jerusalém até então, e que ele era copeiro do rei Artaxerxes, naquele momento, um cargo de relevância importante, de grande responsabilidade naquele momento, e Neemias então ocupa essa posição, mas está preocupado com o seu povo que padece. Ele poderia estar ali muito confortável, provando, né, e se deleitando naquilo que ele tinha acesso no palácio do rei. Porém, Neemias está aqui atento às necessidades do seu povo, ele deseja voltar para lá, e especialmente Deus certamente move o seu coração para esse interesse pelas necessidades do povo, tá? Então foi isso que nós introduzimos aí na quarta-feira passada, e hoje nós daremos continuidade. Como eu disse, Neemias recebe essa informação de Anani. Anani, o texto diz, um dos meus irmãos, né? Talvez parente próximo, ou apenas o considerasse irmão por ser parte do povo. Anani, então, diz o texto que veio de Judá com alguns outros homens, e diz agora o texto, eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Neemias vai receber notícias acerca de Jerusalém, acerca do atual estado de Jerusalém, do atual estado do seu povo, de como o povo estava passando ali por aquele momento. E, meus irmãos, algo que vai nos marcar agora nesse capítulo é que Neemias vai canalizar isso para uma preocupação que se transformará em orações voltadas a Deus. Certamente Neemias era um homem de oração. Apenas no livro de Neemias estão registradas 10 orações desse homem. Então, para um livro de não muitos capítulos, 10 orações registradas, provavelmente a palavra deseja realmente nos apontar que esse homem era um homem que se dedicava fielmente à oração. Esdras é muito marcado, né, pela sua atenção à palavra, ao texto, e a fidelidade com relação à palavra de Deus, às Escrituras. Neemias vai nos dar aqui, já de cara, uma ênfase muito grande na oração. E claro, essas coisas não estão dissociadas, nós falaremos um pouco sobre isso hoje, mas provavelmente uma marca, né, de ênfase
Sobre Esdras, a palavra, o texto, e sobre Neemias, a oração. Mas você lembra que Neemias, então, tinha a posição de copeiro do rei. Provavelmente uma posição que demandava dele muita atenção, muito tempo de dedicação, um tempo integral de dedicação. Imagine você que qualquer momento que o rei desejasse se alimentar, Neemias deveria estar pronto a atender o rei, pronto a atender ali as suas necessidades. Então Neemias era um homem muito ocupado, porém não tão ocupado que isso tirasse então de ter tempo para Deus, de ter tempo para oração. Aqui, meus irmãos, nós já temos um primeiro alerta para nós. Muitas vezes nós somos levados a nos desculpar diante de Deus porque somos muito ocupados, porque trabalhamos demais, porque temos muitas atividades, porque temos muitas demandas ao longo do nosso dia. Então nos colocamos diante de Deus como pessoas que já têm muitas ocupações e por isso não nos voltamos a Ele em oração. E claro, meus irmãos, isso é uma desculpa. Nós não podemos usar disso para chegar diante de Deus como pessoas que não oram, que não se colocam em oração. Eu creio que qualquer um de nós que se pegar pensando a respeito da sua vida de oração, se sentirá na obrigação de aperfeiçoar essa vida de oração, de melhorar, de orar mais. Digo isso porque aquele que ora pouco, isso ficará muito óbvio. Se pegará dizendo assim, olha, eu tenho que orar mais porque eu oro pouco. Aquele que ora bastante, aquele que já tem o hábito de oração diário, certamente se vê em uma situação tão proveitosa diante de Deus, em passar tempo com o Senhor, em passar tempo em oração, que certamente dirá, Senhor, se eu pudesse eu passaria muito mais tempo, se eu pudesse eu passaria mais dias, mais momentos em Tua presença, porque é bom, porque o Senhor responde, porque é maravilhoso estar em Tua presença. Então qualquer um de nós tem motivos suficientes para aperfeiçoar a sua vida de oração, para orar ainda mais, e nós precisamos realmente nos levar a ter essa dedicação na oração. Neemias vai iniciar o seu ministério aqui da melhor maneira, orando. Ele faz isso porque ele sabe que a força da oração, meus irmãos, é a maior força desse mundo. É mais forte do que qualquer das forças que nós possamos usar nessa vida. A força do dinheiro, a força do nosso braço, a força das influências, todas elas são inferiores ao poder que a oração tem. Justamente pelo fato de que as nossas orações são dirigidas a Deus, o Deus que é todo-poderoso. Então, por tudo isso, esse é o maior poder, é o poder da oração. E nós precisamos, então, sabendo que esse é o maior poder que nós temos, nós precisamos recorrer às orações, recorrer a Deus por meio da oração. Neemias vai se apresentar ao longo desse capítulo como um verdadeiro intercessor. Talvez alguns de nós foram levados à ideia de que o intercessor é aquela pessoa que fica lá, às vezes até na hora do culto, assim, né? Mãos levantadas, né? Passou um capetinho ali, ó, deixa, né? Aí esse é o intercessor, né? Ou que o intercessor é aquele que fica lá, esse é o mais estranho. Na hora do culto ele vai para uma sala separada para ficar orando. Ele não escuta a palavra, mas ele fica orando em outra sala porque ele é um intercessor. Esse aí ele é bem esquisito, né? Porque ele não escuta a palavra, mas ele está cheio de conexão ali com Deus, fora do ambiente com a igreja, que a igreja está experimentando naquele momento, né? Ou então que o intercessor é aquele que se demonstra, né, cheio de poder, né, cheio da unção, e esse então é o intercessor. Algumas igrejas têm o ministério dos intercessores, né, como se a gente é tipo missões, é tipo evangelização, como se todos nós não tivéssemos que ser, né? Então tem os que intercedem e os outros não trabalham. Né? Então a gente é meio esquisito, né? Uns intercedem, os outros estão só dando trabalho. A evangelização, né? Uns evangelizam e os outros não fazem nada, né? Aí a oferta porque não consegue ir, né? Então são alguns pensamentos equivocados que a gente tem no meio da igreja. Mas Neemias vai se apresentar para nós como um verdadeiro intercessor, e nós veremos nesse texto aqui
as marcas dessa oração de Neemias, as marcas dessa oração intercessória. A primeira coisa que nós vemos aqui é que a oração de Neemias vai ser uma oração que percebe a dor do fardo dos outros. Veja aí, a partir do versículo 2, né, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. E diz o versículo 4, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Meus irmãos, Neemias, o texto diz aqui, chorou, lamentou, jejuou e orou. Ele fez isso porque ele sentiu a dor dos seus irmãos que estavam em Jerusalém. Embora talvez nunca tivesse estado ali, Neemias sentiu a dor desses irmãos quando recebe da parte de Hanani notícias acerca daquela cidade, acerca daquelas pessoas. Neemias só tinha feito uma coisa, uma pergunta. É o que o texto nos diz. Perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. Nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, porque quando fazemos uma pergunta, é muito possível que, de alguma forma, nós possamos ser levados a ser parte da resposta ou parte da solução de alguém que apresente para nós um problema. Nós somos muito acostumados a fazer perguntas retóricas, né? Ali às vezes sem interesse algum. A gente manda uma mensagem para a pessoa no WhatsApp, a gente está cheio da nossa preocupação, a gente quer resolver um problema nosso, a gente quer perguntar alguma coisa, aí a gente manda a mensagem assim, bom dia, tudo bem? E aí a gente já vai ou coloca logo o nosso texto, ou assim que a pessoa responde, a gente vai lá e coloca então o que nós precisamos. Não apenas no WhatsApp, né, mas também na nossa vida cotidiana. Às vezes a gente encontra alguém e pergunta lá, olá, você, tudo bem? E passamos direto. Só que, e se a pessoa nos responder que não está tudo bem? E se a pessoa nos responder que não está tudo bem e alguma coisa? E que precisa de uma ajuda, e que precisa de um apoio, e que passa por algum momento ruim? Como nós nos colocaríamos? Imagine você perguntar a alguém, uma mulher, se está tudo bem, e ela dizer a você, não está tudo bem, eu tenho apanhado meu marido, eu não sei mais o que fazer, eu preciso de um lugar para ir, porque se eu voltar para casa ele vai me agredir de novo. E aí, meus irmãos, como é que a gente se coloca? Talvez a grande questão seja, será que realmente nós estamos preocupados com o outro? Será se realmente nós temos interesse no outro? Será que alguém apresentando a sua dificuldade para nós teremos a possibilidade de, naquela hora ali, parar o que nós estamos fazendo, parar de se preocupar conosco, para se preocupar com o outro? Esse é um grande dilema para nós, porque nós vivemos dias com a vida cada vez mais corrida. A gente prepara todo o nosso dia e não dá. A gente imagina o nosso dia e o tempo não dá para as atividades que nós temos para fazer. Imagine se alguém se coloca no meio desse nosso dia precisando da gente. Para a gente isso tudo é muito difícil. Tem sido cada vez mais difícil. Mas foi exatamente isso que Neemias fez. Ele fez uma pergunta. E a partir da resposta de Hanani, que começou ali a descrever o que estava acontecendo, né? Aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. A partir daquela resposta,
Neemias passa a se sentir responsável diante da resposta que ele recebeu. Neemias passa a se sentir responsável em contribuir de alguma forma, em fazer alguma coisa, embora estivesse ele ali em uma posição de conforto, embora estivesse ele ali em uma posição que talvez não exigisse dele sequer perguntar sobre o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Mas ele não apenas pergunta, mas como agora ele passa a se sentir responsável por ajudar os seus irmãos que estavam lá, aqueles que faziam parte do seu povo. Então nós precisamos refletir sobre isso, que muitas vezes as nossas perguntas, elas não têm a verdadeira intenção de estar atenta à resposta, à necessidade do outro. Algumas situações podem demandar de nós um comprometimento que dure muitos dias, que dure um tempo maior, que dure uma dedicação pelo outro, que talvez nós não estamos preparados para dar. Mas enquanto cristãos, meus irmãos, nós precisamos ter esse cuidado. Amém? Nós precisamos ter esse cuidado, estar disposto para aquilo que o outro precisa. Às vezes tem coisas que nós não vamos poder fazer, nós não temos como resolver diretamente, mas podemos ajudar de outra forma, podemos indicar alguém, procurar uma pessoa, mobilizar de alguma maneira, podemos orar, mas orar de verdade, né? Não é aquela coisa das pessoas pedirem assim, orem por tal motivo, orem por mim, orem por um parente, orem por uma situação que eu estou passando, aí a gente vai lá e diz assim, tudo bem, vou orar. Tem até já virou até jargão, né? Que até quem não é crente diz, oremos, né? A gente diz, oremos. Oremos, ele acho que é pior ainda, né? Agora parando para pensar. Porque oremos é tipo assim, a pessoa está pedindo ajuda. Aí a gente diz assim, não, eu vou orar, mas tu ora também. Então oremos juntos, né? Eu nem posso te ajudar 100%, eu te viro um pouco aí, eu vou tentar te ajudar. E aí, quando a gente se pega prestando atenção, o tempo passou, a gente chegou em casa, esqueceu e não orou. A gente se envolveu com outras coisas, e o pior é quando a pessoa pergunta, você tem orado por mim? Pai, e aí? Né? Eu sei que vocês são crentes, vocês não mentem, né? Vocês vão lá e dizem assim, meu irmão, esqueci de orar, não orei, realmente vacilei. Aí a pessoa diz assim, estava dando tudo certo, eu pensei que você estava orando por mim. Aí você, eu sou inútil, né? Nem orei, o negócio está dando certo. Então a gente precisa pensar sobre isso, pensar seriamente, porque realmente talvez não temos tirado tempo das nossas orações por aqueles que precisam. Neemias, então, por meio da sua oração, atenta à dor do fardo dos outros. Aqueles que estavam ali precisando de cuidado. Neemias viria, né, depois a se tornar, vamos ver mais à frente no livro, um grande líder sobre aquele povo. E é interessante, porque um líder sábio, ele está preocupado com as prioridades dos outros. Na verdade, ele faz suas prioridades as prioridades daqueles a quem ele lidera. Então, um líder genuíno, ele precisa disso. Ele está atento ao que o outro precisa. Uma coisa que a gente precisa realmente treinar é a ter uma escuta ativa verdadeiramente. Muitas vezes a gente está escutando a pessoa, mas está entrando por um ouvido, saindo pelo outro. Muitas vezes a gente até pergunta, mas a gente não toma aquilo ali como algo que a gente precisa realmente se envolver para poder ajudar. Líderes genuínos, eles vão se desenvolver como pessoas que estão atentas às necessidades daqueles que lideram, daqueles que podem vir a liderar, como é o caso de Neemias. Neemias antes se mostra cuidadoso com aquele povo, depois se torna um líder sobre eles. Porque já estava dentro de si ali a preocupação e o cuidado com aquelas pessoas. Então nós precisamos disso, preocupação com a dor, com o fardo dos outros. A segunda coisa aqui que a oração de Neemias nos mostra é que a sua oração é uma oração humilde. O intercessor precisa se colocar diante de Deus em
humildade. Veja aí o início do versículo 5. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível. A sua oração inicia se aproximando de Deus com um profundo senso de reverência. Neemias se prostra diante de Deus, reconhecendo a grandiosidade de Deus, apresentando a Ele a glória devida. Neemias se coloca diante de Deus, reconhecendo que Deus é Senhor do mundo, que governa sobre todas as coisas, e ali ele se prostra diante de Deus, Deus dos céus, Deus grande e temível. Uma coisa que talvez a nossa geração de crentes esteja confundindo é que intimidade com Deus se expressa apenas através de algumas palavras, como papai, paizinho, aba, e sei lá, outras coisas, né, que às vezes os movimentos, né, querem fazer. Falam muito de intimidade com Deus. Só que, meus irmãos, entenda, Deus é maravilhoso. Ele é um Deus que se coloca ao nosso lado. Ele caminha conosco, amém? Ele caminha conosco, ele tem prazer de estar ao nosso lado. Porém, nós não podemos esquecer da sua grandeza. Nós não podemos esquecer que Ele é rei, que Ele reina, que Ele está assentado no alto trono. Então, muitas vezes nós confundimos porque trazemos para o nível da intimidade uma proximidade de Deus que acaba, talvez, sendo em alguns pontos, até desrespeitosa. Digo desrespeitoso não apenas pela palavra que usamos, talvez isso seja o mínimo, mas pela forma como conduzimos a nossa relação com Deus. Alguns que se sentem tão próximos, tão íntimos, como gostariam de dizer, que acabam por levar as suas vidas tocando por si mesmos, sem considerar a grandeza de Deus e o domínio de Deus. Então Neemias é íntimo de Deus, é um intercessor íntimo do Senhor. Porém, isso não tira dele palavras que o colocam ali diante de um Deus altíssimo, poderoso, Rei, Senhor sobre ele e sobre todo o mundo. Um Deus soberano. Então nós precisamos ter essa lembrança. Chegar diante de Deus, mas chegar em humildade. Eu vou chegar diante do Rei dos Reis, do Senhor soberano. Então, não chego de qualquer forma. Antes de tudo, eu chego sabendo que vou falar com a autoridade máxima. Chego sabendo que vou falar com quem sabe de todas as coisas, inclusive do meu coração. Chego sabendo que a minha posição, qualquer que seja ela, será infinitamente inferior à posição dele. Então, assim nós nos achegamos a Deus com corações humildes, em orações ainda mais humildes, porque reconhecemos esse poder de Deus, essa soberania dele, reconhecemos o domínio que ele tem. Nós precisamos chegar diante de Deus assim. Chegar diante de Deus com temor. Temor. Tem nos faltado muitas vezes temor diante de Deus. O Senhor precisa ser adorado, amém? Precisa ser adorado. Então nós precisamos chegar assim diante do Senhor. Aquelas pessoas que querem se mostrar fazendo orações íntimas a Deus e, por se acharem íntimos, querem determinar a Deus o que Deus irá fazer. Estava vendo ontem um pastor que parece que ele está com uma suspeita de câncer, o pastor Josué Valandro, muito conhecido, e aí ele está com uma suspeita de câncer, está investigando, enfim. E aí postaram um vídeo com pessoas num congresso, né? Estavam orando por ele lá no palco. E aí algumas pessoas que não estavam sabendo foram perguntando, fica aquele negócio, né, de maroca no comentário. E aí eu vi aquelas pessoas assim, falando assim: pastor, determina a sua cura em nome de Jesus.
Pastor, em nome de Jesus você já está curado. Senhor, determina a cura dele agora. Aí começou a ficar um negócio assim, que estranho. Se Deus não quiser curar, como assim eu determino Deus? Assim, onde é que você está? Que trono é esse seu mais alto que você determina a Deus o que Deus deve fazer? É muito estranho, mas as pessoas se acostumaram com isso e acham que isso é intimidade com Deus. Isso é um equívoco. Nós precisamos tomar cuidado. Como eu disse agora há pouco, talvez algumas palavras não sejam por si só um desrespeito, como alguns que às vezes não querem se referir a Deus como você, tu, questionam as músicas que trazem isso. Eu acredito que alguém pode se referir a Deus dessa maneira com um profundo sentimento de reverência. Mas há outros que podem se referir a Senhor e não ter reverência, e não ter temor. Então, talvez a palavra possa ser o mínimo. Porém, a palavra também ela pode expressar essa nossa reverência e o nosso temor a Deus. Você entendeu isso? Então, temos que ter cuidado. Eu digo para Deus, determino, ou então eu digo que estou determinando algo que Deus deve fazer, é algo que é temerário. Nós precisamos tomar muito cuidado. É inadequado, não é cabível diante do tamanho de Deus. Nós precisamos nos colocar humildemente diante do Senhor. Nós não determinamos nada, Ele é Senhor de tudo, de todos os tempos. Amém? Bom, uma terceira coisa sobre a oração de Neemias é que Neemias demonstra firmeza na fidelidade de Deus. Ele demonstra que está firme nas promessas do Senhor. Olha aí no versículo 5, a segunda parte, ele segue dizendo, fiel a respeito de Deus, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Bom, Neemias entende que Deus é grande, temível e que Ele é fiel. A sua oração se volta para Deus e ele está firme nessa oração, não em si, na sua vontade e naquilo que ele é, enfim, ele se volta a Deus com firmeza na fidelidade do próprio Deus. E assim nós precisamos nos aproximar de Deus, confiantes, firmes na sua graça, confiantes, firmes na sua aliança, nas suas determinações, confiantes e firmes na sua palavra. O Senhor firmou conosco uma aliança eterna, meus irmãos. Foi Ele que escolheu ser para sempre o nosso Deus e nós sermos para sempre o seu povo. Então isso é maravilhoso para nós. Deus é fiel. O intercessor, então, precisa se colocar diante de Deus, fundamentado não nos seus próprios méritos, mas justamente na fidelidade de Deus. Amém? Um Deus que decidiu assim, então nós nos voltamos a Ele, sabendo que Ele tem cuidado conosco. Deus é fiel. Então eu vou me voltar a Ele em oração, e eu estou firme na oração, não porque eu estou orando, mas porque o Deus a quem eu estou orando, Ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel às suas determinações, Ele é fiel à sua aliança, a aliança que Ele estabeleceu. Ele decidiu ser meu Deus, eu sou o povo dEle, Ele decidiu cuidar de mim. Então eu me volto a Ele na certeza, o Senhor decidiu cuidar de nós. Nunca esqueça disso quando você for orar. Ele escolheu cuidar de nós. É como se precisar de um profissional de qualquer área. E aí você vai lá e procura ele. E às vezes você se depara com alguns profissionais que parece que ele está fazendo um favor para você, né? Ele não está ali porque ele é pago para isso, porque ele escolheu fazer aquele trabalho. Aí ele fica fazendo de você alguém assim, tratando você com desdém. Já aconteceu isso com você? E aí a gente se sente assim, pô, você está aí, você escolheu estar aí, você está sendo pago para isso, aí você ainda fica me tratando mal. Só que isso não acontece com Deus, meus irmãos. E isso que é maravilhoso. A gente não vai chegar diante de Deus e Deus nos tratar com desdém, como quem diz assim, não quero te atender hoje não.
Não quero ser teu pai hoje não. Não, eu sou até teu pai, assim, mas hoje eu tô de folga, hoje é feriado, né? Dia do trabalhador. Trabalho demais, né? Trabalhei muito. Não, a gente não vai encontrar Deus assim. E por isso nós nos achegamos a Ele com firmeza. Deus é fiel, Ele cumpre com a sua palavra, Ele vela por isso. Então nós vamos nos achegar a Ele tendo a certeza, o Senhor não vai nos desdenhar. Ele decidiu ser assim. Ele decidiu que nós podemos falar com Ele diretamente. Ele aceitou que fosse assim. Nos deu espaço, caminho, nos permite fazer isso por meio da oração. Então nós nunca encontraremos Deus ali dizendo assim, não, esse não é o horário, não, hoje eu estou mal-humorado, não é hora do seu atendimento, estou atendendo o outro. Não vai acontecer. Não tem aquele negócio de oração de madrugada, a fila é menor. Não tem. Deus não é aqueles funcionários, né? Digo nem funcionário público, porque eu sou funcionário público, mas Deus não é aqueles funcionários de qualquer lugar que está lá, botando uma plaquinha, dizendo assim, não estou atendendo agora e está só enrolando lá dentro. Não tem isso. Deus não é aquele que diz assim, não, para hoje são só 10 senhas. Não. Deus não é assim. Tenha convicção disso. Amém, meus irmãos? Tenha convicção disso. Deus, o nosso Deus, nós podemos nos firmar na sua fidelidade quando nós vamos orar. Ele é fiel, Ele é bom e Ele se volta para nós. Então Neemias se volta para ele dizendo, tu és fiel à aliança, ou seja, a aliança que ele estabeleceu com o povo, misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. E ele decidiu ser assim. Bom, um quarto ponto aí na oração de Neemias é que a sua oração é uma oração insistente. Veja o início do versículo 6. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Bom, a oração de Neemias foi uma oração incansável. Neemias foi incansável ali em suas orações. O texto nos revela que ele orou continuamente, orou com perseverança. Neemias orou por cerca de 4 meses. O texto aí lá no versículo 1 diz, no mês de Quisleu, no 20º ano. O mês de Quisleu era provavelmente novembro ou dezembro daquele 20º ano. Aí lá no capítulo 2, versículo 1, diz assim, no mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes. O mês de Nisan provavelmente era março ou abril. Ou seja, fazendo um cálculo aqui, é provável que entre uma ocorrência, né, que é a ocorrência de Neemias receber a informação do que estava acontecendo em Jerusalém. E o capítulo 2, que é quando ele vai procurar o rei, se passou aí cerca de 4 meses, 120 dias, uma arredondada. Então, a oração expressa aqui no capítulo 1, pelas palavras de Neemias, é provável que tenha se repetido, que tenha sido ali a tônica de Neemias ao longo desses 4 meses. Durante 4 meses, Neemias orou, jejuou, buscou a Deus dia e noite. Dia e noite, segundo a palavra, Neemias buscou a Deus. Ele orava pelo favor de Deus para com o povo, porque ele sabia que era o nome de Deus que precisava ser exaltado, que quando as coisas fossem lá corrigidas, Deus seria exaltado. Então por isso ele orava a Deus, por isso ele buscava o Senhor, e por isso fazia isso com insistência. Quando nos colocamos a orar, especialmente intercedendo, o Senhor nos dá a permissão para sermos insistentes nas nossas orações. Se voltar a Ele com persistência, até que Ele nos responda. Por que Deus faz isso? Porque Deus não nos escuta? Não. Porque enquanto oramos, meus irmãos, nos aproximamos de Deus.
Levamos a Ele o nosso coração, abrimos aquilo que em nós muitas vezes está travado, os nossos corações que estão travados em outras coisas, nós nos abrimos para Ele, mostramos a Ele o nosso amor, mostramos a Ele a nossa devoção, nos voltamos a Ele em relacionamento. Então o Senhor permite que sejamos insistentes nas nossas orações, especialmente em favor dos outros. Então Neemias, provavelmente durante todo esse período, orou a Deus por esse propósito, por aquilo que Deus poderia fazer. Então nós somos levados a orar de maneira insistente, especialmente por aqueles assuntos que são sérios, que são complicados, por aquilo que precisa de fato de uma intervenção divina, de algo que nós talvez não possamos fazer, não possamos resolver. Nós podemos orar de maneira insistente. Então até aqui nós vimos uma oração que se preocupa com a dor do fardo dos outros, uma oração humilde, uma oração firme na fidelidade de Deus e uma oração insistente. Vamos para o próximo ponto. A oração de Neemias é uma oração que reconhece e confessa os pecados. Veja aí o versículo 6, a segunda parte, e o versículo 7. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. A oração de Neemias é uma oração que vai reconhecer os pecados e que vai confessar os pecados que o povo estava cometendo. Essa oração, então, tem 3 características em relação a esse reconhecimento de pecados. Isso é muito importante, meus irmãos, porque talvez nós nos acheguemos em um momento de oração, estejamos até intercedendo, pedindo a Deus por nós, pelos outros, mas nos colocamos sempre como aqueles que só precisam de ajuda. E esquecemos nesse momento dos nossos problemas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Nós não podemos esquecer dos nossos pecados. Por quê? Porque talvez os nossos problemas sejam gerados pelos nossos pecados. Eu falei sobre isso algumas vezes. Há problemas, há dificuldades, há até enfermidades que podem ser geradas pelo pecado, ou como consequência dos pecados. Porém, há situações que podem não ter sido geradas pelo pecado. Mas quem sabe isso? É Deus. É Deus quem sabe disso. Nós não sabemos. E se não sabemos e vivemos pecando, no mínimo cheguemos diante de Deus com os corações arrependidos. Porque se algo estiver sendo gerado por conta dos nossos pecados, nós já estamos ali diante de Deus confessando os nossos pecados. Então Neemias vai chegar diante de Deus com esse reconhecimento. Primeira coisa aqui sobre esse reconhecimento de pecado, ele demonstra consciência das causas do sofrimento do povo. Então, ele é consciente que as situações que estão sendo geradas decorrem do pecado. Por quê? O pecado foi a causa do cativeiro. Nós vimos isso já bastante lá em Esdras. Eles foram levados cativos por conta dos pecados, da idolatria do povo. Deus os entregou nas mãos do rei da Babilônia por conta dos pecados. E agora eles estão sofrendo, os muros estão derrubados, a cidade está desprotegida, tudo continua desorganizado por causa dos pecados deles. Porque eles voltam. E aí nós vimos isso bastante no livro de Esdras. O povo precisa estar sendo chamado de volta a obedecer a Deus. Então eles constroem primeiro um altar, vão lá, adoram a Deus, depois esquecem. Aí são chamados de volta para poder construir o templo. Aí vão constrói o templo. Aí parece que está tudo caminhando direitinho. Vem a segunda leva. Aí eles vão lá e agora se casam com mulheres estrangeiras. Aí o povo tem que ser repreendido de novo, tem que ser chamado a atenção por Esdras, para que eles possam corrigir novamente.
E agora o que o livro de Neemias nos revela é que esse povo volta a cometer outros erros. Então é um povo difícil, que acaba sofrendo consequências ali justamente dos seus pecados. E Neemias tem essa consciência. Então ele se volta para Deus, demonstrando que ele é consciente de que os sofrimentos causados ao povo são consequência do pecado. Então ele sabe disso. Então assim nós precisamos chegar diante de Deus. Se temos consciência, clareza a respeito dos nossos pecados, cheguemos diante de Deus já confessando. Não vamos ficar enrolando Deus, tentando, achando que a gente vai se esquivar, que não vai conseguir tratar com Deus sobre o assunto. É a pior coisa que a gente pode fazer. Estamos errados, então chegamos diante de Deus confessando. Neemias também se identifica com os pecados do povo, porque aqui tem um outro porém. Ele está orando pelo povo, a situação é decorrente do pecado, porém ele não pecou junto com o povo, sequer estava lá em Jerusalém. Mas agora ele se coloca como parte. Por quê? Para aquilo que nós falamos agora há pouco. Quando a resposta da pergunta vem, ele se sente agora parte daquilo ali, para poder ajudar aquelas pessoas. Então, se o problema é o povo, eu sou povo também. Então eu vou me colocar junto com o povo para poder confessar os pecados. Então aí o versículo 6 mais uma vez. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Olha como isso é interessante, que até na língua portuguesa tem uma regrinha. Na verdade não sei se é regra ou se é só sugestão de retórica para a escrita, que é o seguinte: se você vai falar de alguma coisa boa, você precisa falar, aqui é a Jadna, ó, Jadna e eu compramos bolo para toda a igreja. Não tem bolo, né? Eu só estou contando aqui, usando o exemplo. Jadna e eu. Então, se a gente vai falar que fez alguma coisa boa, legal, aí a gente coloca o outro primeiro. Então, a Jadna e eu. Agora, se eu falar que fiz uma coisa ruim, né? Fizemos uma coisa ruim. Eu e a Alexandre aqui, a gente, sei lá, dissemos que ia trazer o bolo e não trouxemos. Aí, quando a gente vai falar de alguma coisa ruim, aí eu falo, eu e o Alexandre, eu não boto ele primeiro no fogo. Eu e ele. É o que Neemias faz aqui. Eu e o povo, nós cometemos esse pecado, porque está falando de problema, de erro. Então ele se coloca junto e ele se coloca primeiro. Assim nós precisamos fazer em nossas orações. Senhor, estou orando aqui, nós temos errado. Nós enquanto igreja temos falhado, nós enquanto povo brasileiro. Senhor, eu te peço perdão. Porque é muito fácil, meus irmãos, a gente só apontar o do outro. Aí o outro que fez, eu estou aqui, Senhor, eu estou orando, porque esses caras dão trabalho demais. Esses políticos dão trabalho. Esse povo não vota direito. É a gente que está saqueando carga na beira das estradas. A gente não pensa no próximo. É muito fácil apontar só o outro, mas a gente tem que se colocar junto. Senhor, somos nós. Se temos falhado, somos nós. Se tem faltado alguma coisa por parte da igreja brasileira, nós temos falhado também. Nós, Igreja na Palavra, temos falhado também. Se está faltando, Senhor, instrução para esse povo, Senhor, temos falhado, temos pregado pouco, temos ensinado pouco. Foi outro dia lá no presídio, lá com o pessoal do trabalho, o Giovanni estava no dia, achei muito interessante. Era um momento, nem era para ser meio que trabalho evangelístico, né? Era meio que uma palestra. E aí era para falar sobre família. E aí a assistente social lá do governo do estado foi falar sobre não sei o que, assistência religiosa, de uma forma geral, né? Para eles entenderem o que era religião e tal. Ela até é evangélica, mas eles têm que fazer esse trabalho, né? Porque eles são Estado, eles não são igreja. Então eu compreendi. E aí, quando ela terminou de falar, um dos presos falou assim: olha, a gente queria pedir uma coisa para a senhora, porque
tem o trabalho aqui dos cultos, eles passam aqui, fazem os cultos, passam na frente das celas ou na parte do banho de sol e fazem o trabalho lá de culto. Só que a gente quer estudo bíblico. Eles querem sentar, abrir a Bíblia, estudar e ter alguém que vá lá dizendo, igual a gente tem a regalia de ter aqui escola bíblica, eles querem gente que vai lá ensinar as coisas para eles. Ensinar, eles não querem só o culto. Eu achei isso maravilhoso. Só que aí quando eles voltaram isso para a assistência social, ela virou e foi para a gente, assim, para a equipe, e disse assim, ó, aí é com vocês. Vocês que têm que dizer dos dias de vocês, se vocês vão fazer culto ou se vocês vão sentar para fazer estudo bíblico com eles. E aí a gente que fica com a corda no pescoço, porque a gente tem que tomar atitude para fazer. Agora, temos pessoas disponíveis? Temos uma igreja entregue para fazer? Temos pessoas que escutam a pergunta e querem ser parte da resposta? Será? Essa é a questão. Então é muito fácil para a gente apontar de longe os problemas do nosso país, quando a gente não quer ser parte da solução. Que nas nossas orações nós possamos entender isso, queremos, Senhor, ser parte da solução. Você tem coragem de orar a Deus? Eu quero ser parte das soluções que o Senhor está levantando por meio da igreja para esse país. E no outro dia, Deus tocar a sua campainha? Deus chamar você, Deus despertar você no meio da noite, você lendo a Bíblia, Deus falar no seu coração que algo você tem que fazer. Será que nós estamos prontos a abrir mão, a deixar de lado, para fazer a vontade de Deus? Essa é a questão. Mas nós temos que nos colocar como parte, meus irmãos, amém? Temos que colocar-nos como parte. Bom, ele se identifica com os pecados do povo e ele faz confissões específicas. Veja o versículo 7. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Qual é o seu pecado? Os pecados aí. O que você tem feito de errado? Ora aí, pede perdão pelos seus pecados. Senhor, perdoa os meus pecados. Aí a gente se vale até do salmo, né? Que o salmista diz, perdoe, Senhor, os pecados, até aqueles que eu não conheço. Aí diz assim, perdoei até que eu não conheço aí. Isso que a gente conhece, né? Muitas vezes. É claro que tem aqueles que a gente não conhece. Mas e os que a gente conhece? Temos sido específicos diante de Deus? A gente tem falado para Deus. Deus, eu tenho feito assim. Senhor, eu tenho feito dessa forma. Senhor, eu tenho negligenciado isso. Senhor, eu tenho raiva de fulano. Senhor, eu tenho odiado o meu irmão. Senhor, eu não perdoo essa pessoa. Será que nós temos conseguido ser específicos nas nossas confissões? Porque as confissões genéricas, meus irmãos, muitas vezes elas demonstram que não há convicção do pecado de fato. E Deus é especialista em detectar quando não há arrependimento. Ele saberá. Se não há arrependimento, se são expressões retóricas, se a gente fala por falar, se é da boca para fora, Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Neemias foi específico. Além disso, na confissão, meus irmãos, de pecados, nós precisamos reconhecer essas duas coisas aqui que Neemias coloca. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Duas coisas que são importantes. O nosso pecado é uma corrupção de nós mesmos. E é uma afronta contra Deus. Que é outra coisa que muitas pessoas não entendem. Todo pecado estamos nos corrompendo. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O pecado nos corrompe. Nos corrompe. Se a pessoa traiu a esposa, se consumiu pornografia, se tirou o dinheiro do caixa, ele está sendo corrompido pelo pecado. Não é só ele deixou alguém mal. É uma corrupção minha. Eu estou sendo corrompido, consumido por esse pecado. Segunda coisa,
vergonhosa contra ti, Neemias diz. Todo pecado é uma afronta a Deus. Todo pecado é uma afronta a Deus. Pode também ser uma afronta ao próximo, mas pelo menos será uma afronta a Deus. Você entendeu isso? Se ofendemos o próximo, pedimos perdão ao próximo e a Deus. Se o que fizemos, vamos dizer, era só nós mesmos, sei lá, não atingiu o próximo diretamente, pedimos perdão a Deus, porque sempre por meio do pecado estamos ofendendo Deus, um Deus santo, perfeito, justo, que nos deu vida, nos deu fôlego, nos deu a possibilidade de nós caminharmos e de reconhecê-lo como Senhor, nos deu todas as coisas, é dono do ouro, dono da prata, dono de todas as coisas. Nós fomos lá e nos voltamos contra Ele. Nós ofendemos a Deus. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer. Então, assim são as nossas orações que precisam reconhecer e confessar os nossos pecados. Uma sexta coisa aqui sobre a oração de Neemias é que essa é uma oração que se firma na palavra de Deus. Veja aí os versículos 8 a 10. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. A palavra de Deus e a oração, meus irmãos, elas andam de mãos dadas. Não se dissocia a palavra de Deus e a oração. Eu leio muito a Bíblia, eu não preciso orar. Está errado. Eu oro muito, sou muito fervoroso em oração. Nem preciso ler a Bíblia. Você está errado também. Elas precisam caminhar de mãos dadas. O intercessor, ele precisa conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus não vela pela nossa palavra. Deus vela pela sua palavra. A sua palavra. Deus não está preocupado em preservar o que nós dissemos. Deus está preocupado em preservar o que Ele diz. A sua palavra. Por isso nós precisamos compreender a palavra de Deus. Neemias nos demonstra aqui na sua oração a sua compreensão da palavra. E nós vamos perceber isso aqui. Olha como é que Neemias nos mostra aqui que ele compreende a palavra de Deus. Primeiro, ele tem zelo pelo cumprimento da palavra. Quem compreende a palavra de Deus quer zelar para que a palavra se cumpra. Versículo 8. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Ele não está aqui confrontando Deus como aqueles caras lá que dizem assim, eu determino a cura. Quando ele diz, Senhor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés, o que Neemias está querendo é preservar o cumprimento da palavra de Deus. Senhor, o Senhor disse a Moisés. E o que eu quero agora por meio da minha oração não é que se cumpra a minha vontade, é que a sua vontade se cumpra. Você entendeu isso? Quando nós vamos à oração, meus irmãos, se conhecemos a palavra de Deus, nós vamos à oração querendo que a palavra de Deus se cumpra. Se sabemos que aquilo que nós vamos levar a Deus em oração não está na sua palavra, ou é contrário à sua palavra, o que é o pior, nem levemos isso em oração. Porque Deus não tem o mínimo interesse em cumprir aquilo que não é a sua palavra. Você entendeu isso? Então nós, quando vamos à oração, nós vamos como quem tem zelo pela palavra de Deus, que deseja o cumprimento da palavra de Deus. Quem ora então segundo a palavra, ora segundo a vontade de Deus. Então a gente pega o texto bíblico e segundo o texto bíblico nós oramos. Senhor, para que se cumpra aquilo que diz a tua palavra. Senhor, para que seja tal qual a tua palavra nos diz. Senhor, que possamos ser corrigidos, como a tua palavra nos diz que precisamos ser corrigidos nisso.
Senhor, muda o meu coração para que eu possa perdoar, assim como a tua palavra diz que nós precisamos perdoar. Me ajuda, Senhor, porque eu tenho faltado nisso, eu te peço perdão. E aí nós vamos pedindo a Deus que a palavra dele se cumpra. Amém? Outra coisa aqui que Neemias nos mostra, como algo que demonstra que ele compreende a palavra de Deus, é que ele compreende que a disciplina de Deus vem sobre a desobediência. Quem é que Deus disciplina? É aquele que desobedece. Ainda aí no versículo 8. Que disse a teu servo Moisés: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Senhor, lembra-te da tua palavra. A tua palavra diz que o Senhor alertou o povo que se nós fôssemos infiéis, nós seríamos espalhados. Então ele reconhece, ele compreende que a disciplina de Deus veio sobre eles por conta da desobediência. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos, ou podemos pelo menos deduzir, que em determinadas coisas sofremos porque temos desobedecido a Deus. Então, Neemias se apresenta diante de Deus sabendo disso. Deus havia prometido bênçãos, mas também havia alertado o povo que se eles desobedecessem, isso viria como maldição sobre eles seriam espalhados. Então, por conhecer a palavra de Deus, Neemias é consciente de que o povo está passando por tudo isso em consequência, em razão da desobediência deles. Então ele vai consciente diante de Deus. Ele se coloca consciente porque ele conhece a palavra de Deus. A oração não pode estar dissociada da palavra. A oração não pode estar dissociada da palavra de Deus. Outra coisa, Neemias compreende que o arrependimento gera restauração. Versículo 9. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Neemias sabe que se eles se arrependerem, eles serão restaurados. Por quê? Ele tirou da sua cabeça? Não, porque Deus falou. Se vocês se arrependerem, eu os restaurarei. Eu os trarei de volta. Então Neemias já sabe que o caminho, a solução para Jerusalém é arrependimento. Então ele ora dizendo: Senhor, cumpre a tua palavra. Mas não é assim um pedido sem compromisso. Senhor, a tua palavra diz que se nós desobedecêssemos, seríamos espalhados. Mas se nós voltarmos de volta ao Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor vai cuidar de nós novamente. Então o que eu quero que se cumpra não é a minha vontade, Senhor. Eu quero que se cumpra a tua vontade. Eu quero que esse povo se arrependa e o Senhor volte a cuidar de nós, nos abraçar, nos trazer de volta. É isso que é o meu desejo. Então veja que não é uma oração inconsequente, desnorteada, sem saber com que Deus se está falando. Por quê? Porque Ele conhece a palavra de Deus. Assim nós precisamos fazer. Por fim, ele compreende que os pecados do povo não anulam a aliança de Deus com ele. Isso é muito interessante. Veja o versículo 10. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Neemias, meus irmãos, ele ora fundamentado na perseverança do amor de Deus pelo seu povo. Ele ora pedindo a Deus que isso aconteça, porque ele sabe que Deus, pela sua palavra, declarou que não os abandonaria, embora eles pecassem. Os espalharia, mas não os abandonaria. Então ele ora sabendo que Deus não vai anular a sua aliança. Porque nós podemos e devemos orar pela igreja, pela restauração da igreja, pelo arrependimento da igreja, porque Deus deixou bem claro: o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Então nós podemos orar, porque Deus não vai dar as costas para a igreja, embora tenhamos pecado. Meus irmãos, ainda que sejamos infiéis,
Deus permanece fiel. Isso não quer dizer que Deus passa pano para a gente, passa a mão na cabeça da gente quando a gente peca. Não. Ele continua sendo Ele, porque Ele não muda por aquilo que nós fazemos. Ele continua sendo fiel. E porque Ele é fiel, seremos repreendidos pela Sua palavra, seremos levados ao arrependimento, seremos levados a mudar a nossa posição para que voltemos o nosso coração a Ele. Porém, aqueles que não se arrependem, aqueles que não se voltam a Ele, aqueles que não o amam de todo o coração, serão condenados eternamente. E Ele permanecerá fiel ainda assim. Então é essa consciência que nós precisamos ter. E essa consciência ela só vem por meio da palavra de Deus. Dito isso, meus irmãos, quando você se pegar, talvez em algum momento, por ter cometido algum pecado, se pegar diante de Deus, se considerando um inútil, eu tenho uma notícia para você. De fato, nós somos inúteis diante de Deus por conta dos nossos pecados. Mas isso não quer dizer que Deus muda a sua forma de ser. Ele ainda deseja restaurar o nosso ser. Então se volte a Deus, se arrependa, busque a Ele. Não fique como uma pessoa envergonhada que não quer mais procurar a Deus. Não faça isso, vai lá, procure a Deus, se arrependa dos seus pecados. E Ele certamente o restaurará, porque é assim que Ele faz. Por fim, meus irmãos, o último versículo nos mostra que a oração de Neemias é uma oração que associa devoção e ação. Olha o que o texto diz: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. O que Neemias faz, a conclusão da sua oração aqui que ficou registrada para nós: Senhor, ouve a oração desse servo teu, ouve a oração dos servos que oram em favor disso, e faz, Senhor meu Deus, com que esse teu servo seja bem-sucedido. Aqui Neemias já está colocando diante de Deus o plano dele, que nós veremos no próximo capítulo. Ele vai procurar o rei, vai pedir ajuda para voltar para Jerusalém, para ajudar aquelas pessoas lá. Então ele já está orando aqui ao Senhor, pedindo a benevolência do rei. Mas ele sabe que só quem pode interferir no coração do rei é Deus. A sua missão ali é improvável, é quase impossível. É um muro quase intransponível, mas esse muro vai ser derrubado pelo poder de Deus. Então por isso ele ora a Deus, pedindo o favor de Deus, o auxílio de Deus para que isso possa acontecer. Porém, meus irmãos, ele não fica agora só no campo da oração. A oração, meus irmãos, não é um substituto do trabalho. Então se eu só oro, eu não preciso trabalhar, eu não preciso me dedicar, eu não preciso me empenhar. Não, ore, a oração é superior ao trabalho. Porém, o Senhor requer de nós trabalho, dedicação. Então ore, mas faça. Ore, mas trabalhe. Ore, mas se empenhe. E se empenhe de acordo com a vontade de Deus. Então Neemias sabe: Senhor, eu vou lá, mas eu só vou conseguir alguma coisa se o Senhor for à frente. Eu não quero ir lá na força do meu braço, eu não quero ir lá do meu jeito, só pela minha influência com o rei. Não, eu quero que o Senhor toque o coração desse homem, porque assim as coisas irão acontecer. Então ele ora e trabalha, ora e caminha. Interessante aqui, foram 4 meses de oração, 4 meses em jejum, 4 meses em lamento, 4 meses em pranto. Mas agora ele precisa tomar uma ação. Não vai adiantar de nada se essa área da tua vida, aquilo que você está fazendo, buscando a Deus em oração, não tem te dado nesse tempo iniciativa para agir, para fazer algo mudar. Senhor, sei lá, eu quero mudar isso no meu coração, eu não consigo perdoar essa pessoa, e aí você está orando por aquilo ali. A gente entende, o perdão é uma determinação de Deus, nós devemos perdoar. Mas ao mesmo tempo há muitas pessoas que vão se pegar diante de Deus com muita dificuldade, então vão levar isso antes em oração a Deus. Deus também entende isso em nós, não quer dizer que é aceitável, mas nos conhece. Então nós estamos ali orando: Senhor, me ajuda, eu quero conseguir perdoar essa pessoa, pedir perdão para essa pessoa. Aí você vai ficar o quê? 300 anos orando,
Mas que dia que você vai lá? Vai ter que ir lá, vai ter que conversar, vai ter que chamar, vai ter que olhar no olho. Porque a ação vai ter que vir. E algo maravilhoso é que enquanto nós oramos, Deus trabalha nos corações, Deus trabalha nas circunstâncias, Deus trabalha, meus irmãos. Ele não fica lá escutando as nossas orações e passivo. Ele não é narcisista, dizendo assim, olha, fica aí orando para mim, que eu gosto mesmo que você fique aqui orando para mim, mas eu não vou fazer nada. Não, ele está fazendo também. Mas é por meio de nós que as suas ações vão se concretizar. Por isso Neemias vai voltar, ou vai ir a Jerusalém para ajudar aquelas pessoas. Porque ele precisa agir, ele precisa sair ali apenas do campo da oração e do lamento e do jejum e do choro. Ele precisa ir tomar uma iniciativa. Talvez você já tenha orado, você já tenha lamentado diante de Deus, tenha buscado ao Senhor, tenha jejuado, mas talvez está faltando agora a ação. Talvez está faltando agora o passo, onde nesse passo você vai ver Deus agindo naquilo que tem que ser feito. E aí, meus irmãos, é nessa busca, é nesse relacionamento com Deus, que a gente vai ter a oportunidade de ver Deus agindo nas circunstâncias. E isso é maravilhoso, saber que Deus está conosco. Meus irmãos, que essa palavra de hoje possa nos ajudar a sermos melhores na nossa oração, na nossa intimidade com Deus, que possamos crescer, buscar mais, orar mais, se preocupar com os outros, orar pelos outros e se colocar também como parte da solução, agindo, se assim o Senhor entender que é necessário. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus.